Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 33ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula iremos implementar uma filtragem através do nome. Para isso, lá no nosso Visual Studio Code, no arquivo tabela.js, iremos então adicionar aqui um elemento extra que vai ser responsável pela digitação, o nosso input. Porém, eu não posso colocar antes da tabela, pois eu tenho que ter um englobamento entre a tabela e o meu input. Então, eu peço que vocês selecionem a tabela toda aqui, deem um Ctrl X, nós vamos recortar, deixa eu dar um zoom aqui, teremos uma div, antes de colar, input type text, placeholder, colocar aqui informe o nome, class name, form hífen control, barra seta para a direita. Muito bem. Abaixo desse input eu vou colar então a minha tabela. Só deixa eu indentar aqui para ficar mais bacana. Ótimo. Então é isso por enquanto. Se formos dar uma olhada no nosso navegador, vai ficar assim. Vai ficar um input com 100% da largura da nossa tela e vai ficar colado aqui com a nossa tabelinha. Então, para ficar um estilo um pouco mais bacana, um pouco mais interessante, lá no nosso Visual Studio Code, no app.css, eu vou estar criando uma classe para diminuir um pouquinho a nossa largura do input e também espaçar o input com a tabela. Vou colocar um ponto pesquisa, abro e fecho chaves, e podemos até copiar a estrutura aqui do form, as características, melhor dizendo, largura e margem. Ótimo. Lá na tabela.js, no nosso input, depois do form control, eu vou colocar então a classe pesquisa. Salva, vai no navegador, e esse aqui é o resultado. Se vocês quiserem implementar outras características como borda, sombra, cores de fundo, textos, fiquem à vontade. Eu vou deixar assim mais simples. Então, a estrutura está ok. Vamos agora para a nossa prática aqui. Para fazer a pesquisa, eu preciso de um state. Então, só vou importar aqui. Importar use state. Muito bem. Import, abre e fecha chaves, use state from React. E antes do retorno, dentro da minha function, eu vou estar criando um state responsável por armazenar o texto que eu estou digitando no input. Então, vou pegar aqui meu state, const, abre e fecha colchetes, termo e set termo, igual useState, abre parênteses, abre e fecha apóstrofos, ponto e vírgula. Então, tá aí. Bacana. No meu input, depois do type text, melhor dizendo, vou colocar uma função de change, onChange, e, que é meu evento, igual, setinha para a direita, vou chamar o set termo, e esse termo ele tem que receber o valor que está no meu input. Então, e.target.value. Basicamente isso. Para a gente testar, uma coisa bem legal que vocês podem fazer é, abaixo do input, chamar uma tag que pode ser um H1, um P, qualquer coisa do gênero, e entre a tag a gente chama o nosso state. Então, chaves, termo. Salvando, navegador. Quando eu digitar aqui, tem que aparecer aqui no cantinho, então, o termo que eu digitei. Vou colocar, por exemplo, meu nome. RALF. Olha só que bacana. Está aparecendo aqui, então. Vou digitando alguma coisa, posso apagar, ou, no caso, colocar um número, uma letra, não tem problema. Ele vai ter que fazer uma ação. Então,
Basicamente é isso, tá bom? Voltando aqui para o Visual Studio Code. Espero que até aqui tenha ocorrido tudo bem para vocês. Vou apagar o H1 e vamos para a nossa filtragem. Estamos finalizando, tá, pessoal? Descer um pouquinho, procurem onde está o nosso map. Legal, então a gente vai utilizar uma função do JavaScript que é a filter. Antes de fazer o map, vai entrar então em ação o filter. Vetor.filter, abre e fecha parênteses. Legal. Esse filter, ele vai ter um obj igual ao do map, tá bom? Aqui esse obj poderia ter outro nome, mas eu vou usar o obj como padrão. Assim fica mais fácil para eu saber o que é essa informação aqui. Lembrando que todo objeto, nesse caso, nesse exemplo, ele tem a característica nome, idade e cidade. Então, obj igual setinha para a direita, obj.nome, ponto includes. Esse includes, ele é uma função JavaScript que verifica se determinado termo contém na sua frase, na sua palavra, enfim, na sua estrutura. Então, aqui nesse includes, eu vou colocar o nosso state termo. Está feito, gente. É só isso. Vou salvar, vou lá no meu navegador, aqui. Para garantir, eu só vou atualizar. E rapidamente eu vou cadastrar aqui 4 usuários. Então, Ralph, 31, Blumenau, por exemplo. Legal. Mayra, 32, Joinville. Henrique, 30, São José. Última, Camila, 43, Curitiba. Certo. Então, temos o Ralph, a Mayra, o Henrique e a Camila. Vou pesquisar por usuários que contenham a letra E, por exemplo. Então, vem aqui, letra E. Ó, puxou o Henrique. Deixa eu apagar aqui. Quero agora pessoas que contenham a letra L, Ralph e Camila. Então, já está filtrando pelo termo. Então, se tiver aquela letra, ele já filtra. Se eu procurar, por exemplo, por o E, aqui eu só tenho o Henrique no caso, então todos os nomes que possuírem U e E, eles vão, no caso, ser listados, por exemplo. Então, é bem bacana, é bem simples, só uma coisa muito importante. Essa função, ela é case sensitive. Em outras palavras, eu tenho que digitar em maiúsculo para procurar letras em maiúsculo. E eu tenho que digitar minúsculo para procurar letras em minúsculo. Então, por exemplo, se eu colocar a letra R em maiúsculo, é só Ralph. Agora, se eu coloco o R em minúsculo, eu tenho a Mayra e o Henrique. Caso vocês queiram fazer uma filtragem que não interfira letras maiúsculas ou minúsculas, é possível utilizar funções como a toLowerCase ou a toUpperCase do JavaScript, tá bom? É bem simples. Caso vocês queiram implementar e tenham dificuldade, por favor, comentem que eu vou ficar feliz em estar ajudando vocês. No mais, pessoal, espero que vocês tenham conseguido desenvolver essa atividade. Se precisarem de qualquer coisa, por favor, comentem e até a próxima aula.